Sabia? Mas por um bom motivo, depois eu conto para você. Glória a Deus, amém? Vá orando para que Deus nos dê a vitória. Você trouxe a sua Bíblia? Quem não trouxe a Bíblia, diga misericórdia, né? Tem que trazer a Bíblia. Vamos abrir ela em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, verso 18. Nome de Jesus. Falar sobre uma vida, como andar no Espírito, né? Você sabe que uma pessoa que não anda no Espírito, ela vai ter problema. A Bíblia diz assim, Romanos 8:1, coloca lá em Romanos 8:1 na tela, só para me introduzir aqui. Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todo mundo diz glória a Deus. E é verdade. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí a Bíblia tem uma observação: que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? Mas segundo o Espírito. Porque existem muitos cristãos que estão presos no pecado. Tem cristão, por exemplo, que não consegue vencer o vício do cigarro. Tem cristão, por exemplo, preso, me perdoe falar, mas até pela pornografia. Tem cristão, por exemplo, preso na irritabilidade. Ele se irrita com muita facilidade. E essa irritação, esse explodir, tem tirado dela muitas bênçãos e tem trazido para ela muitos problemas. Tem cristão, por exemplo, que não consegue vencer a preocupação. Ele sempre está preocupado, ele sempre está inquieto, ele sempre está nervoso, né? E a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia até diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos... E essas pessoas desfrutaram de um período de liberdade, ou não, mas a maioria desfrutou. E hoje, mesmo sendo batizado no Espírito Santo, membro da igreja, fiel a Deus, pessoas que participam da ceia, mas elas não conseguem desfrutar desta vida livre que o Senhor Jesus comprou para elas. E a Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o quê? A carne. Mas segundo o quê? Por que as pessoas estão tendo problemas? Porque não estão andando no Espírito. A igreja não entendeu a importância de viver uma vida no Espírito. Uma vida de que você está sempre ligado com Deus, através da oração, da meditação na palavra, através das suas vindas na igreja, mas não apenas através disso, até através das nossas conversas diárias, né? Através de como a gente reage diante de uma má notícia, né? Tudo isso nos ajuda a se manter cheio do Espírito. E quando você anda cheio do Espírito, a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, eu acho que é o 18, coloca lá, por favor, Gálatas 5, 18. Não, 17. 16, Gálatas 5,16, isso, olha lá. Digo, porém, ó, Gálatas 5,16, digo, porém, andai em o quê? Em espírito, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? Os desejos desenfreados, sem freios da carne. A carne, ela quer que você fume. A carne, ela quer que você veja pornografia. A carne, ela quer que você tenha um olhar lascivo. Tem gente cristão que não consegue olhar para a pessoa do sexo oposto sem que seja, às vezes, com um olhar lascivo. Pastor, como é que eu vou conseguir vencer esse demônio? Eu não quero isso, eu oro a Deus, eu choro diante de Deus, eu falo para Deus que eu não quero, mas esse mal continua me prendendo, me aprisionando. Então nós vamos buscar tratar disso hoje. A Bíblia diz, andai em espírito e não cumprireis os desejos desenfreados da carne.
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus disse lá em Mateus, acho que é o 26, 40, não? Vamos lá, Mateus. Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Deixa eu abrir lá. Mas Jesus deu algum segredo para nós. 41, isso, coloca lá. 26, 41. 26, 40, coloca lá, isso, ó. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, né? Vigiai e orai, para que não entreis em... Então, vigiem e orem. Eu até posso dizer aqui, creio que sem alterar o texto, permaneçam no Espírito, para que vocês não entrem, não sejam vencidos pela tentação. Na verdade, o Espírito está o quê? Pronto, mas a carne, ela é fraca. Enquanto você estiver nesse mundo, você tem que cuidar. O apóstolo Paulo disse assim, eu esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que tendo eu pregado aos outros, não venha a ser desqualificado. Como é que o Paulo esmurrava o corpo dele? Através de jejum, através de oração. Amém, gente? Para quê? Para que o espírito dele se mantesse fortalecido, para que ele continuasse andando no Espírito Santo. Jesus disse, sem mim nada podereis. Você não vence as suas batalhas contra o pecado porque você é forte. Você vence as batalhas contra o pecado porque você anda no Espírito e o Espírito te faz forte. Paulo disse, eu posso todas as coisas. Naquele que me... Então eu posso vencer o pecado naquele que me fortalece. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então não é você, não é eu, é nele que nós conseguimos a vitória. Então se eu não ando no Espírito, se eu não ando conectado com Deus, o mal prevalece, né? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, eu falava outro dia na live, estou abrindo uma mensagem, estou pregando outra, né? Já chegamos lá, né? Romanos capítulo 8, versículo... Deixa eu chegar lá que eu já te falo. 26. Isso mesmo. 8:26. Romanos 8:26. Falava outro dia na live, né? E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas... Coloca na NVI, por favor, esse texto aí. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas... Quem de nós pode dizer que não tem fraqueza? Tem gente, por exemplo, que ela desanima com muita facilidade. Basta ela enfrentar uma oposição, uma palavra negativa de alguém, que ela já... Tem gente que se entristece com muita facilidade, o diabo tenta ela para ficar triste. Tem gente que explode com muita facilidade. Tem gente que é algum tipo de vício. Então não vou aqui ficar falando de fraqueza, porque existem N fraquezas, né? Inúmeras fraquezas. Mas a Bíblia diz, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas... Ele nos ajuda. Como é que ele ajuda? Pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos. Quando você está orando em línguas, a Bíblia diz que o Espírito Santo está intercedendo por quem? Por você. Está intercedendo por você. Olha lá, 25, 27 agora. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, que é Deus. Porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de quem? E a oração mais perfeita que tem. Porque quando ele intercede por nós de acordo com a vontade de quem? De Deus. Para que o projeto, para que o plano de Deus se cumpra na sua vida. Toda pessoa
foi levantada por Jesus para ser uma bênção. Deus tem um plano, um propósito particular para cada pessoa. Mas para que ela possa ser uma pessoa vencedora, ela precisa aprender a andar no Espírito. E é sobre isso que eu quero falar. Como andar no Espírito. Vamos lá para Efésios agora, então. Capítulo 5, verso 18, né? Efésios, capítulo 5, versículo 18. Nome de Jesus. Eu estava falando outro dia na live sobre o amor de Jesus. Irmão, quem de nós pode dizer que tem o amor que Jesus tinha pelas pessoas? Né? Mas como é que a gente consegue ter esse amor? É o Espírito Santo que ajuda. Qual que é o primeiro fruto do Espírito? Amor, não amor humano, é o amor que Jesus sentia pelas pessoas. Gálatas capítulo 5, verso 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Então veja bem, vamos trazer para o lado espiritual. Às vezes, irmãos, a gente se embriaga muito com vinho. A gente fala, não é pecado, mas a gente fala muito das coisas naturais. Você fala dos problemas do seu trabalho, das lutas do seu trabalho, das dificuldades no seu trabalho, das dificuldades no trânsito, da luta no trânsito, do teu time que essa semana ganhou, que essa semana perdeu, né? Você fala do Lula, você fala do Bolsonaro, você fala do Rio Grande do Sul, que agora está dando essa enchente. Enfim, a gente conversa sobre várias coisas. E muitas vezes a gente conversa só puxando para o lado negativo. Problema na economia, que esse governo não presta, ou quando puxa para o lado positivo, que o meu time ganhou, né? Mas, ou lá no Rio Grande do Sul, a desgraça que aconteceu. Tudo bem, são conversas que nós temos. Mas às vezes a gente começa a falar tanto de coisa negativa, ou não é nem de coisa negativa, mas a gente fala tanto de coisa natural, e quando você está conversando assim, falando de coisa natural, de coisa negativa, às vezes, você está se enchendo, às vezes, do quê? Negativismo, incredulidade. Eu lembro que, quando eu morava no sítio, vinha umas comadres na casa da minha mãe. Você sabe o que é uma comadre, né? Tem compadre e a comadre, né? Aí vinham na casa da mãe para tomar mate. Eu era piazinho de nada, né? Mas eu ficava escutando as conversas meio de longe, que a mãe não gostava de ficar perto. Mas eu ficava escutando as conversas e as comadres começavam. E uma falava da luta que ela enfrentava na casa, com os filhos, com o marido, na roça, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí começava a outra. Passava a cuia para o lado, começava a outra. E a outra, ó comadre, a senhora está sofrendo, mas eu estou sofrendo mais. Aí começava a contar do sofrimento dela, já dava uma caprichada para o sofrimento ficar maior, né? Aí passava para a terceira então estava morrendo já, irmão. Que a luta era, né? Parece aquele campeonato de quem está sofrendo mais. Eu falava, uma visita dessa, o pessoal sai achando que está tudo com câncer, irmão. Tem gente que você vai conversar com ela pergunta, você soube do fulano? Não, o que aconteceu? Morreu de câncer. Você soube do ciclano? Não sei o que aconteceu, está com câncer. Você soube do fulano de tal? Eu não sei, a irmã dele está com câncer. Irmão, daí você sai de lá achando que está com câncer também. Porque tem gente que a conversa dela é só, e isso afeta diretamente a tua vida espiritual. Você já sabia disso? Você fica só reclamando, só falando dos problemas, só exaltando os problemas. Então, viver no Espírito não é vir na igreja apenas orar. Não é você tirar um momento na sua casa para você orar apenas. Viver no Espírito é um estilo de vida. Amém? Você qualifica as suas conversas. Você pensa nas tuas conversas, até no que você está meditando na sua cabeça. Não, isso aqui não vai me levantar, isso aqui vai me derrubar, isso aqui vai me afastar de Deus, isso aqui vai me deixar triste. Eu não quero falar sobre isso, pensar sobre isso. Diga amém. Tem gente que fica meditando no que as pessoas ficam falando mal dela. O povo fala mal, irmão. Quando o missionário falou outro dia, a banda passa, os cachorros acoam, irmão. Deixa que acoa, irmão, a gente segue a vida. Sim ou não? Só vão falar mesmo, dentro que fala bem. Meu pai dizia, falem bem ou falem mal,
mas fale de mim, né? Pelo menos estou sendo lembrado, né? Então a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do quê? Enchei-vos do Espírito. Mas como é que a gente se enche do Espírito? Bom, vindo na igreja, orando em línguas, né? Sendo batizado no Espírito Santo, evidentemente, se mantendo orando, lendo a palavra, né? Mas a Bíblia fala mais. Olha o que diz aqui, versículo 19. Como que a gente se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso... Então como é que você se enche do Espírito? Irmão, falando coisa boa, né? Falando entre vós, repete isso, diga, falando entre vós, conversas, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso... Quando você vai conversar, em vez de ficar falando só do lado ruim, sabe que não tem nada de bom que está acontecendo? No Rio Grande do Sul, evidentemente, teve uma destruição terrível, né? Mas vamos falar a verdade, sabe que Deus não fez nenhum milagre no meio dessa destruição? Não teve gente que teve testemunho de fé no meio dessa destruição? Não teve gente que foi salva no meio dessa destruição? Não teve gente que a mão de Deus se moveu de forma poderosa no meio dessa destruição? Sim ou não? Né? No Brasil nós temos problemas, problema na economia, problema de corrupção, né? Problema às vezes de abuso de autoridade, mas também nós temos muita coisa boa acontecendo no Brasil e no mundo. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória de quem? De Deus. Então às vezes nós temos um olhar muito negativo e as nossas conversas são assim, a gente só exalta o lado ruim. Fulano morreu de câncer, vamos falar daquele que foi curado do câncer? Fulano morreu de acidente, vamos falar daquele que foi livre do acidente? Não vamos agora dizer, não tem problema. Não, problema tem. Mas a Bíblia diz, não vos embriagueis com o quê? Com vinho. Irmão, eu quando olhava São Paulo, de lá para cá, achava que aqui o Iraque batia um carreira, irmão. Porque quando você olha de fora... tem polícia correndo, e atirando do helicóptero, e outro lá, rapaz do céu, aquele é uma selva, aquele é o cão. Eu vim para cá, não vi nada, irmão, uma paz, uma tranquilidade, trânsito tem toda parte, irmão, trânsito não é exclusividade de São Paulo mais, foi um dia talvez, agora tem trânsito em Florianópolis, tem trânsito em Florianópolis, lá daquela beira-mar, depende da hora que você pega, meu amigo, monta uma barraca dentro do carro e dorme, porque, né? Tem em todo lugar, tem, irmão, né? Agora, vamos falar das coisas boas, porque tem muita coisa boa, sim ou não? Exemplo na Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 24, versículo 27. 2 discípulos no caminho de Emaús, fala sobre isso, sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Então Jesus tinha morrido, tinha sido sepultado, e 2 discípulos estavam indo para Emaús. Quem que apareceu para eles no caminho? Mas eles não reconheceram que era Jesus. Diz assim, e começando por Moisés, aí Jesus, estavam conversando e Jesus falou, do que vocês estão falando? Ah, você não soube de um grande profeta chamado Jesus, que fez grandes obras, que nós achamos que ele fosse o cara que ia nos abençoar, restaurar Israel e tal. E Jesus foi fazendo de conta que, né? Aí Jesus começou a falar com eles. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Mas não falou que era ele, não se revelou para eles. 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. Jesus às vezes faz isso com a gente, irmão. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou
e partiu-o, ele o deu. 31. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? O que acontecia no caminho? Eles estavam andando e conversando sobre as Escrituras. O que acontecia, pessoal? A Bíblia diz que ardia o coração deles. Amém? Então, quando você se reúne para conversar com os seus familiares, quando você se reúne para conversar com alguém, não tem problema falar do futebol, não tem problema falar das outras coisas, mas vamos também falar da palavra. Amém? Porque quando se está falando da palavra, irmão, pode ter certeza que o Espírito de Deus está no meio. E do nada, quando você menos espera, algo Deus pode operar naquela conversa. Às vezes Deus toca o coração de alguém que do lado está ouvindo a conversa, né? Às vezes Deus move ali no coração de vocês, alguém pode ser curado, pode ser liberto, pode ser abençoado. Então eles no caminho estavam falando só de tristeza. Quando Jesus chegou, Jesus começou a falar de coisa boa. Jesus começou a abrir as Escrituras e começou a mostrar o outro lado da moeda. E a Bíblia diz que o coração deles ardia. Amém? Tem gente que o coração arde, mas não arde pela presença do Espírito. Ela sai de lá com medo, ela sai de lá inquieta, ela sai de lá nervosa, ela sai de lá sem esperança. Ela diz: eu vou me mudar do Brasil, o Brasil está acabando, não sei o que mais. Só vê o lado negativo. Mas as más conversações corrompem os bons. Então a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Qual é as nossas conversas? O que nós temos conversado? Em casa, marido e mulher, pais e filhos. Às vezes as conversas dos pais estão deixando os filhos com medo. Às vezes as conversas dos pais estão deixando os filhos negativos. Às vezes as conversas dos pais estão fazendo os filhos se criar com medo da vida. Nós somos de Jesus, irmãos. Nós temos que viver cheio do Espírito. E a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Amém? Um outro exemplo, Atos capítulo 10, versículo 44. Atos capítulo 10, versículo 44. O apóstolo Pedro foi chamado pelo Cornélio, apareceu um anjo para o Cornélio, né, e disse: Cornélio, chame o Pedro, que o Pedro vai falar para você umas palavras, e por causa dessas palavras você vai ser salvo. Que o anjo não prega o evangelho, quem prega o evangelho somos nós, se a missão é nossa. Amém? E o Cornélio mandou chamar o Pedro. Pedro chegou na casa do Cornélio, estava lá o Cornélio, a família do Cornélio, os servos do Cornélio, que era um centurião, todos reunidos, eram gentios, prontos para ouvir a palavra. E o Pedro começou a pregar, e Pedro foi pregando, e Pedro foi falando, e Pedro foi falando. O que aconteceu no meio disso? E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a... Pedro estava fazendo o quê? Falando o quê? Da palavra. Enquanto ele falava da palavra, de repente... Esse dia eu tenho falado de repente de Deus. Lá em Atos 2, todos estavam reunidos no mesmo lugar, e a Bíblia diz que de repente veio um vento veemente, ouviu-se um vento veemente, impetuoso, como que um vento veemente, impetuoso, e eles viram línguas como que de fogo, e vieram e todos foram cheios do Espírito Santo, né? A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam no cárcere perto da meia-noite, cantavam hinos a Deus e oravam, e de repente, irmão, numa conversa sobre a palavra de Deus, de repente Deus pode vir e te curar da coluna. De repente Deus pode vir e te curar desse problema na barriga. De repente Deus pode vir e te curar desse problema no joelho. Mas Ele não vai curar se você estiver falando do futebol.
Ele não vai vir se você estiver falando da política. Ele não vai vir se você estiver falando do trabalho. Não estou falando que é errado você falar da política, do futebol ou do trabalho. Eu estou falando que nós precisamos aprender a colocar mais a palavra de Deus no nosso dia a dia. Andar no Espírito é um estilo de vida. Diga amém. Então você está sempre trazendo a palavra, você está sempre colocando a palavra, a presença de Deus está sempre com você, e ali Deus pode estar curando pessoas, tocando pessoas, envolvendo pessoas e fazendo obra em você e na vida das pessoas. Diga glória a Deus. Né? Que mais que a Bíblia diz para nós? Versículo 45, olha lá. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Receberam o Espírito Santo falando da palavra de Deus. Diga amém. Fale da palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. É bênção. Fale da palavra de Deus. Que mais, irmãos? Continuando agora. Volta lá para Efésios, né? 5, 18, 19, 5, 20 agora, né? 5, 18, vou ler de novo o 18, olha lá. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, primeira parte nós já vimos. Segunda agora, olha lá, 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Uma outra maneira de trazer o Espírito Santo para perto de nós, ser uma pessoa que está sempre dando graças a... Tem gente que está sempre reclamando, irmão. Parece aquele zangado dos 7 anões, tá? Sempre está, né? Sempre está reclamando. Está sempre reclamando da vida. Nunca ela tem um elogio, nunca ela diz obrigado, Jesus. Ela diz graças a Deus, ela diz Deus vai fazer a obra, amém? Pastor, mas eu vou dar graças pelo quê? Se só está acontecendo coisa ruim. Você vai dar graças pela promessa de Deus que diz que essa situação vai ser transformada. Porque o justo viverá do quê? Da fé, e a fé não é certeza do que você espera e convicção do que você não vê. Eu não estou vendo, mas eu dou graças a Deus porque eu creio que essa situação vai mudar. E não quer dizer que você vai começar a dar graças a Deus hoje e amanhã vai mudar. Não quer dizer que você vai começar a dar graças a Deus hoje e mês que vem vai mudar. Mas a palavra garante que Deus vai abençoar. Diga amém. Agora algo já vai mudar em você. Se você faz isso de coração, você vai trazendo para perto de você o quê? O Espírito de Deus. Tem dias, irmãos, que é mais fácil. Tem dias que é mais difícil. Tem dias que você levanta dando bom dia para o passarinho. Tem dia que você levanta pronto para dar um bicudo no primeiro que aparecer na frente. O ser humano tem essas situações, sim ou não? Às vezes não dorme bem, às vezes alguma coisa aconteceu, e ele está aquela, né? Enfim, está nervoso, tá meio assim, mas está buscando estar no Espírito. Então ele segura. Quando não está bom, mas eu vou segurar, eu estou com Deus, Deus vai me ajudar. Diga amém. A gente não pode ser aquela pessoa que, eu estou sentindo, aí hoje não estou sentindo, Deus não está comigo. Deus está com você todos os dias. Você tem que aprender a ter domínio próprio, e o Espírito Santo dá, te capacita. Mas eu acho que Deus às vezes deixa a pessoa passar uns desertozinhos para ver se ela firma. Amém? Para ver se ela firma. Diga glória a Deus. Então, irmãos, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor. Tem dias que eu estou no trânsito assim, passa aqueles motoqueiros sem juízo na cabeça, eu falo, Deus abençoe ele, Jesus. Mas tem vontade que eu tenho vontade de jogar o carro em cima dele, irmão. Aí passa, ainda xingo você ainda. Não tem umas criaturas dessa, irmão? Tem vontade de pegar o carro, jogar em cima dele, irmão. Você fala o quê? Mesmo assim que Senhor abençoe. Mesmo com vontade que eu estou dar uma paulada nele, mas abençoe.
né? Então você abençoa, você continua, você escolheu viver esse estilo, amém? Abençoa, Senhor, abençoa. Agora, se você busca andar, orar, isso sempre vai ficando mais fácil, amém? Quem te ajuda você a viver a palavra, quem te ajuda você a ter amor de Jesus, quem ajuda você a ter a paz de Jesus, quem ajuda você a ter a alegria de Jesus, a ser bom, a ser benigno, a ter fé, a ter mansidão, a ter domínio próprio, quem te ajuda a ter tudo isso? Por isso que a Bíblia diz, andai no Espírito, sem mim nada podereis fazer. Mas, irmão, está redondamente enganada a igreja que acha que vai conseguir vitória se não andar no Espírito. Mas coisas que ajudam você a ter o Espírito para você, a Bíblia diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dando graças. Senhor, acordou cedo, obrigado pela minha mulher, pelo meu marido, obrigado pelos meus filhos, pela minha casa, obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar o pão na mesa, obrigado porque o Senhor tem me sustentado com saúde, obrigado, meu Pai, porque apesar dessa enfermidade, eu creio que a mão do Senhor está sobre mim, porque a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus eu fui sarado, e esse mal já está amaldiçoado, ele vai cair por terra, e você vai dando graças a Deus, amém? Você não se deixa dominar pelo negativo. Você está no Espírito, a Bíblia diz. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós, dando sempre graças. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Segure aqui que aqui é o texto base, eu já volto, tá bom? Salmo 22, 3. Eu acho que é o Salmo 22, 3. Eu marquei aqui, deixa eu ver se é. Salmo 22, 3. Salmo 22, 3. Salmo 22, 3. O que diz aí? Porém, tu és santo. Repete a igreja. O que habitas entre os louvores de Israel. Deus não habita entre as murmurações. Deus habita entre os... Por isso que a Bíblia diz, dando sempre ao Senhor graças. Amém? Louvando a Deus. Senhor, obrigado. Tem situações difíceis? Obrigado. Irmão, você veja o José do Egito. Passou por uma situação terrível, mas ele não estava na mão de Deus do começo ao fim. O Davi passou a vida, parte da vida fugindo do Saul, mas ele não estava na mão de Deus do começo ao fim. Então eu digo para você, por mais que você esteja passando uma luta, você tem que orar e dizer, Senhor, eu sei, eu estou nas tuas mãos. E eu te dou graças, porque a tua palavra diz que o Senhor cuida de mim. Então eu não vou me preocupar. Tua palavra diz, lançai sobre o Senhor toda a vossa preocupação, porque Ele tem cuidado de vós. Não deixe a ansiedade dominar teu coração. Nem para você ser batizado no Espírito Santo. Vá buscando com paz, com alegria, sabendo que Deus te ama. Diga glória a Deus. Louvando a Deus. O que mais? Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para... Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Dê graças a Deus pela professora, né? Dê graças a Deus que você tem pelo professor. Dê graças a Deus pelo médico que lhe atendeu. Dê graças a Deus porque se o médico não lhe atendeu bem, Deus está atendendo de você. Irmão, você acha que você que é filho dele, ele vai jogar você assim, os corvos? Ele está cuidando de você. Dar graças é sinal de fé, diga amém, de confiança nele. Glória a Deus. Então enchei-vos do Espírito. Primeiro, as conversas. Segundo, aprender a reclamar menos e dar graças mais. Agradeça pela sua casa, pelo seu carro, pela sua mãe,
pelo seu pai. Glória a Deus. O que mais, pessoal? Volta lá para Efésios 5, 21 agora. Esse 21 é o mais talvez complicadinho aqui, ó. Mas a Bíblia diz que isso traz o Espírito de Deus para nós. O que traz o Espírito de Deus? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de... A Bíblia diz que você se submeter traz o Espírito de Deus para você. Já é interessante isso. Submissão. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de... Não é você se sujeitar para fazer o que o outro manda, sendo que o outro está pedindo para você fazer uma coisa errada. Não, não é isso. Mas você ser aquela pessoa humilde, você ser aquela pessoa que aprende a se sujeitar. Tem gente que não para em trabalho nenhum, porque ela não obedece ninguém. Ela sempre acha que ela sabe das coisas. Ninguém pode repreender, ninguém pode dar um pitaco, porque ela já se arrepia tudo. Parece que é porco espinho, irmão. Irmão, não está amarrado. A Bíblia diz que uma das coisas que traz o Espírito para você é você aprender a se sujeitar uns aos... E olha que interessante, não é assunto sobre casamento. Mas vê o que vem no versículo seguinte. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso... Não foi eu que coloquei, irmão. Quem colocou foi quem? E depois fala do marido também, né? Mas logo na sequência. Então, como é que eu me encho do Espírito? Falando entre vós, com salmos e hinos. Aí depois a Bíblia diz, dando sempre graças em tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí quando ele está falando de sujeição, ele emenda e diz, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Aí você pergunta para ele, não pergunta para mim, irmão. Versículo 23, 22. É 22 ou 23? 23, né? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. E continua falando de sujeição. 25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Mas interessante que quando ele está falando de sujeição, ele emenda e diz, vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido. Porque tem mulher que não gosta de sujeitar o marido, irmão. Né? Não estou falando que você tem que ser sem voz, mas tem que entender os princípios do Senhor. Tem gente que não gosta de sujeitar nenhum pastor. Ela vem para a igreja, né? A Bíblia diz que nós temos que não há autoridade que não venha de Deus. O pastor não pode dar uma bronca nela, que ela vou para outra igreja. Irmão, Jesus, quando foi escrever as cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, ele escreveu as cartas para quem? O obreiro? O auxiliar do pastor? Ele escreveu para quem? O responsável da igreja. Por que ele escreveu para o responsável da igreja? Porque é ele que aquele cara lá que ia dar conta daquela igreja. Ele colocou alguém para cuidar da igreja, para às vezes, se preciso for repreender a igreja, né? E, né, claro que ele vai dar conta se ele não fizer o trabalho direito. Também, sim ou não? Então, a Bíblia fala que a sujeição, ela traz o Espírito Santo para nós. Então, essas pessoas rebeldes, parece que esse cabrito brabo, irmão, que não se sujeita a ninguém no trabalho, que não se sujeita a marido, que não se sujeita na igreja a ninguém. Irmão, não vai para frente, você não está trazendo o Espírito Santo para você. A pessoa que traz o Espírito Santo é aquela que se sujeita no temor do... Não é sujeitar para fazer coisa errada, do jeito certo. Diga glória a Deus, né? Ó, Tiago capítulo 4, versículo 5. Tiago capítulo 4, versículo 5. Tiago 4, 5. Tiago 4, 6. Deixa eu ver o 6. Pode ser no 5 e depois eu leio o 6. 4, 5 e 6. Tiago capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim, ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito
espírito que em vós habita tem ciúmes. Versículo 6. Antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste a quem? Ele falou, eu resisto ao soberbo. Mas ele dá graça para quem? Dá, porém, graça para quem? Os humildes. A Bíblia diz que o soberbo ele vai ser o quê? Abatido. E o humilde vai ser o quê? Tem gente que não é humilde, irmão. O Senhor Jesus, ele deu exemplo, lavando os pés dos discípulos. Jesus disse assim, o maior no reino de Deus será o vosso servo. Diga glória a Deus. Amém? Então tem gente que não se submete a ninguém. E a Bíblia diz, mas não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como é que se enche do Espírito? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos, né? Dando sempre graças ao Senhor por tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. São coisas que trazem o Espírito. Mas eu não me sujeito ao meu patrão, eu não me sujeito na minha igreja, eu não me sujeito na minha casa, eu não me sujeito a ninguém. Eu sou dono do meu nariz. Irmão, esse tipo de pensamento não é bíblico, não vai para frente. A pessoa vai quebrar a cara, vai quebrar a cara, vai quebrar a cara, até que ela vai aprender humildade. E se ela não aprender, vai se autodestruir. Tem que aprender a ser humilde. Glória a Deus. Então nós estamos aprendendo aqui sobre coisas que precisamos fazer para que possamos estar andando no Espírito. Uma outra coisa que é importante a igreja fazer para se manter no Espírito e crescer. Quem quer crescer na fé? 1 aos Coríntios capítulo 14. 1 aos Coríntios capítulo 14, verso 18. Nome de Jesus. Eu não gosto muito dessa tradução, porque ela traz o texto de uma maneira que dá uma outra ideia, né? Mas eu vou colocar na NVI daqui a pouquinho. Mas eu vou usar essa aqui primeiro, depois eu vou trazer para a NVI. 1 Coríntios 14, 18, ó. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Paulo falando para os coríntios que ele orava mais em línguas. Aqui parece que o Paulo era um poliglota, né? Fala espanhol, italiano, francês, alemão, né? Não é isso que a Bíblia está falando. Coloca na NVI para ver. NVI, como é que a NVI está melhor, ó. Dou graças a Deus por falar em línguas, mais do que todos vocês. Aí traz um entendimento melhor. Paulo não estava se gabando para a igreja. Paulo não estava se gabando. A igreja tinha os seus problemas, e ele, para mostrar para a igreja, falou, pessoal, eu também oro em línguas. E eu oro em línguas mais do que vocês. Agora vamos entender, por que o Paulo orava em línguas mais do que os coríntios? Sabe que era algum campeonato de orar em línguas? Quem ora mais é o mais espiritual. Sabe que Paulo fazia isso por causa disso? Por qual motivo Paulo orava bastante em línguas? Capítulo 14, versículo 5 agora. 14, 5, olha lá. E ele não só orava em línguas, olha lá. Desejo que todos vocês falem em línguas. Depois ele fala de profetizar. Mas ele diz assim, desejo que todos vocês falem em línguas. Por que o Paulo queria que todo mundo falasse em línguas na igreja dos Coríntios? Versículo 4, estamos indo de trás para frente, né? 4, ó. Quem fala em línguas edifica-se a si. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, uma maneira de se auto-edificar, a Bíblia diz que é quando você está orando em... Lembra lá que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas? Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo, com gemidos que não podem ser descritos por palavras humanas, né, as línguas, intercede por nós. Diga amém. E Deus, que sonda os corações e sabe qual é a vontade do Espírito, ele faz com que o Espírito ore segundo a vontade dele. É uma maneira de edificar. Como é que a gente se edifica? Orando em línguas. Para terminar, Judas, versículo 20, lá perto do Apocalipse. Antes do Apocalipse é Judas, não é o Iscariotes, tá? Judas,
versículo 20, não tem capítulo. Se tem capítulo é um só, um capítulo, vamos dizer assim, né? Judas, versículo 20. Judas, versículo 20. Diz assim, olha lá, 1:20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Edificando-vos a vós, como? Sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Coloca na NVI, deixa eu ver se está diferente. Na NVI. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Coloca na NTLH. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem, aqui está diferente, aqui não cabe para nós. Mas os outros dois servem já para nós entender. Por isso que é bom você ter mais de uma tradução da Bíblia que facilita a compreensão. Então, como é que eu me edifico na fé? Orando. Por que o Paulo orava tanto em línguas? Porque aquilo era uma forma de se edificar. Há um crescimento interior que você não consegue discernir. O Espírito Santo vai te levando por um lugar assim, dentro do plano e do projeto de Deus. Glória a Deus. Entendeu, irmãos? Então, o que o pastor falou hoje? Sobre andar no Espírito. Não tem como ter uma vida vitoriosa sem andar no Espírito. E não tem como andar no Espírito sem orar, né? Sem palavra. Amém? Vamos aplaudir Jesus, que é maravilhoso. Glória a Deus. Fiquem de pé, meus irmãos. Vamos falar com Jesus. Vamos orar. Jesus é lindo, é maravilhoso. Presença de Deus na nossa vida é boa. Que Deus nos encha nessa manhã, e Ele já está nos enchendo. Fecha seus olhos, liga o seu